Antes de mais, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esta conversa, mais ou menos de 15 minutos. Eu começava por lhe perguntar qual é que é a função da Filomena na Vodafone. Ok, um bom dia a todos e obrigado pelo convite para estar aqui. Na Vodafone eu estou inserida na unidade de negócios empresariais, portanto foco em clientes empresariais e tenho responsabilidade sobre duas áreas. A primeira é o Customer Value Management e, traduzindo muito rapidamente o que é que isso é no fundo a utilização de uma grande quantidade de dados que temos ao nosso dispor e que recolhemos e trabalhamos para conhecer os clientes e os potenciais clientes, portanto o tecido empresarial português, perceber quais é que são as necessidades, antecipar, conseguir fazer ofertas o mais personalizadas possíveis e gerir a relação com o cliente ao longo dos anos para mantermos uma relação de longo prazo. Portanto, muito trabalho de dados para conseguir personalizar experiências. A outra área é a área de digital e que é a utilização do canal digital para estabelecermos uma relação com os clientes que tente não perder um toque de personalização e, portanto, eu conseguir também personalizar as ofertas que apresento, conseguir personalizar experiências e ir adaptando de acordo com as preferências dos clientes, mantendo uma boa experiência. Portanto, resumindo um bocadinho, são essas duas áreas e a área digital acaba por beber muito da informação que a área de CVM fornece. E como é que se identificam e priorizam os casos de uso ou os casos de utilização para a inteligência artificial dentro das organizações? Sim, então, só uma nota prévia que a inteligência artificial não é agora uma novidade, não é? As empresas acabam por já vir a trabalhar com tecnologias de machine learning e mesmo de inteligência artificial se calhar mais básica e que já entrou algumas no nosso dia-a-dia. E agora com a proliferação de Gen AI, os Large Language Models e como o ChatGPT, acabou por criar-se aqui quase que uma urgência de todas as empresas terem que fazer qualquer coisa. Mas há muitas empresas que já têm vindo a trabalhar este tipo de tecnologias. Como selecionar, principalmente começando e também como foi aqui mencionado, começar por start with the why, não é? Porque é que eu quero? Quais é que são os objetivos? O que é que para a minha organização é mais relevante? Que problemas é que eu quero resolver? Quero aumentar a produtividade, reduzir custos? Pegar em problemas concretos para então tentar ver se a tecnologia me permite endereçar esses problemas e ver se aplica, porque lá está, não há uma solução universal que sirva para todos os problemas. E a partir daí identificar se é possível criar um POC, um Proof of Concept, um teste que me permita rapidamente, com investimentos pequenos e tempo limitado, começar a observar resultados. Portanto, não pensar que é preciso começar com uma estrutura megalómana ou com imensos recursos e tentar criar estes testes para rapidamente então definir o que é que eu posso escalar ou abandonar. E tudo isto ponderando riscos. Portanto, também riscos os normais data privacy, ética, legais, mas também de exposição perante o cliente. E, portanto, se eu vou ter uma interação com o cliente, eu não quero perder credibilidade junto a ele. Portanto, se eu quero fazer uma oferta personalizada, não vou experimentar e correr o risco de cliente dizer isto é um disparate o que me estão a propor. E, portanto, esta componente de medir os riscos para identificar quais é que são as áreas em que eu posso fazer testes controlados, é aqui o principal. E depois também já foi aqui falado a qualidade dos dados. Portanto, se eu tenho dados credíveis, de fontes credíveis, se isso tem a capacidade de todas aquelas necessidades de anonimização de dados, de data privacy, acesso, etc., que é muitas vezes uma parte muito morosa de implementar para quem quer avançar rapidamente com os use cases. Às vezes é um bocadinho pode levar a minimizar riscos ou a esquecer que os riscos existem com a velocidade de querer implementar rapidamente alguns use cases. A Filomena referiu a urgência a implementar, neste caso, soluções principalmente de IA generativa. Eu perguntava-lhe quais é que são os erros comuns que as organizações estão a cometer ao implementar a tecnologia e, ao mesmo tempo, como é que se podem evitar esses mesmos erros. Bem, primeiro, lá está, começar com o objetivo em vista e não achar que tenho aqui uma solução ótima, deixa ver que problema é que eu vou arranjar para resolver. Portanto, não começar com os objetivos corretos em vista. Depois a qualidade dos dados, como eu dizia, por um lado medir os riscos, não medir os riscos ou esquecer ou tentar minimizar essa componente, é muito importante a componente de dados.
e ter a certeza que tenho os recursos certos, que as pessoas estão formadas. Também é importante que a formação esteja disseminada para que as pessoas, por um lado, não tenham receio e comecem a adotar as tecnologias, e para que exista esta vontade de experimentar, pesquisar, no fundo, que use cases é que eu posso criar através de um brainstorming junto das áreas que digam: eu tenho este problema para resolver e talvez a tecnologia me permita resolver. Falou aqui das equipas. Eu perguntava exatamente quais é que são as principais competências que as equipas internas devem ter para implementar a inteligência artificial. Bem, eu se calhar vou começar por aquelas que às vezes são mais esquecidas, ou as menos óbvias. Normalmente pensamos logo em perfis mais técnicos, quem vai trabalhar as tecnologias. Eu normalmente concentro-me mais nos perfis funcionais, os perfis de negócio, que não são menos escassos do que os técnicos. No fundo, sejam pessoas que têm a capacidade de traduzir aquilo que são os problemas de negócio e de compor esses problemas de negócio para conseguir colocar os desafios e os requisitos técnicos do que tem que ser desenvolvido, e que tenham a capacidade depois de ter sentido crítico para perceber se as respostas que eu estou a ter respondem ao meu problema original. Porque uma coisa é quando nós estamos a fazer análises de dados de uma forma um bocadinho mais controlada, muitas vezes vemos que o problema inicial que nós tínhamos pensado que existia, à medida que vamos analisando os dados, percebemos que a pergunta se calhar tem que ser alterada. Quando nós estamos a desenvolver este tipo de modelos, às vezes, como quem está a trabalhar os dados e ao automatizar estas análises não tem muitas vezes essa sensibilidade de negócio, podemos acabar com respostas ótimas, mas que não são ao problema que eu tinha inicialmente. E, portanto, este sentido crítico das equipas que fazem esta ponte entre a necessidade de negócio e as equipas técnicas, e que depois testam e avaliam e validam, é muito importante. E depois umas competências que às vezes são menos sexy, mas que é o tratamento de dados. É ter a certeza que as bases de dados vêm de fontes credíveis, que os dados são corretamente carregados, implementados, e muitas vezes estamos a falar em dados em real time ou near real time, em que basta que haja um erro num processo e que a alarmística não tenha sido implementada porque se acelerou. E, portanto, eu não sei que os dados que eu estou a trabalhar naquele dia estão com um problema qualquer. É preciso alguém que tenha este gosto por trabalhar os dados, por perceber, e o tal sentido crítico para ver aqui qualquer coisa que não está bem. E posso dar um exemplo, que nós temos campanhas que saem com alguma recorrência, e temos sistemas de alarmística para saber se os processos correm em batches, correm bem. E houve uma vez que foi uma pessoa da equipa que mandou parar as campanhas do dia porque há aqui qualquer coisa que está errado. Os volumes de campanhas que deviam sair dispararam, há aqui qualquer coisa errada, e é preciso ter esta sensibilidade. E depois percebemos que tinha sido uma tabela que não tinha carregado toda, e portanto ficou ali o processo a meio e não disparou um alerta, mas a sensibilidade de perceber aqui qualquer coisa que está errada e temos que ir olhar. E muitas vezes, quando nós automatizamos tudo e confiamos cegamente nos resultados e não há ninguém depois a validar o que é que foi feito, podemos estar a cometer erros que podem ser graves. Lá está, tem depois exposição perante o cliente. Ao introduzir uma nova tecnologia que está neste momento a chegar às empresas, ainda que a inteligência artificial não seja propriamente nova, há sempre resistência interna e é sempre necessário fazer uma mudança cultural. Como é que se gera essa mudança cultural e essa resistência interna em relação à adoção da inteligência artificial? Eu acho que passa muito pela formação e, portanto, muitas vezes as pessoas receiam aquilo que não conhecem, e que não conhecem porque acham que se calhar é muito complexo, e, portanto, também começar por desmistificar o que é que são estas ferramentas de Large Language Models. Aquilo só está a identificar qual é a palavra mais provável a seguir, e, portanto, não há ali uma inteligência que de repente consiga resolver os problemas e pensar de forma autónoma. E passar este conhecimento às pessoas faz com que elas tenham menos receio, e ao terem menos receio vão estar mais abertas a perceber que podem evoluir em termos de know-how, que podem ir experimentando, podem ir trabalhando com as tecnologias, porque acho que o pior que pode acontecer é a inação, ou achar isto são coisas muito complexas, ou eu não tenho os recursos internos para conseguir fazer, ou isto é um problema do IT, portanto não me vai envolver a nível de negócio. E acho que é preciso criar esta cultura muito formando as pessoas e acompanhando os processos, e também
não endereçando aqueles receios que às vezes muitas pessoas têm de o meu emprego vai desaparecer porque agora vai ser substituído pela IA. A colaboração entre vários departamentos dentro da organização, obviamente, é uma necessidade para que estes projetos tenham sucesso? Não é uma necessidade, mas deveria. Penso que tem que existir sempre um fio condutor, porque aquilo que o professor Henrique falava da proliferação, ou seja, queremos dinamizar que as áreas identifiquem use cases, que identifiquem provas de conceito que podem fazer e isto deve ser dinamizado, mas por outro lado tem que haver um fio de condutor, tem que haver uma estratégia para perceber que há sinergias que podem ser tidas e quando estamos a falar, por exemplo, em criar bases de dados e criar todos estes processos robustos, não faz sentido que cada área esteja a tratar de forma isolada e, portanto, garantir que há um fio condutor, que há estas sinergias, que, por exemplo, pode haver parceiros que aceleram muitas vezes a capacidade. No fundo, as empresas devem formar os seus recursos internos, mas também o recurso a parceiros pode fazer com que estes testes acelerem. E também a partilha de experiências entre áreas é importante. Portanto, evitar criar os tais cogumelos que depois ficam ali isolados e que depois é muito difícil agregar todos estes desenvolvimentos que foram feitos. Obviamente que cada organização é uma organização, tem as suas especificidades e a Filomena já disse que para começar a implementar estes casos de uso é preciso perguntar o porquê, o porquê de querer ser feito esse caso de estudo. Eu perguntava ainda assim se existe algum caso de uso que quase qualquer organização possa fazer inicialmente. Olha, a resposta a essa é cada empresa é um caso e mais do que tentar testar porque sim, porque agora está na moda e toda a gente está a fazer qualquer coisa, vamos cá inventar qualquer coisa para fazer, é pensar o que é que faz sentido para o meu negócio e acho que o foco deve ser aí. Depois é claro que os Large Language Models e a aplicação possível a chatbots, quer no contacto com o cliente, quer assistentes virtuais às próprias pessoas que estão no atendimento e que se calhar têm bases de dados que nem sempre são muito fáceis de consultar e a capacidade de ter este assistente virtual podem ser aceleradores e de facto são áreas em que hoje em dia estão a ser feitos muitos testes. Não sei se são aqueles que trazem mais valor para o negócio e muitos destes casos que aparentemente podem ser acelerados sofrem de um problema que é a informação de origem. E, por exemplo, se eu tiver, como dava este exemplo do chatbot ou assistente virtual às áreas de atendimento, se a informação que eu tenho já não está organizada, já não está atualizada, se os assistentes já acham que é difícil navegar nela para darem uma resposta ao cliente, a IA não vai resolver o problema porque o problema está nos dados que eu tenho e, portanto, se calhar vai acelerar o facto de eu perceber que os meus dados têm que ser bem trabalhados, a minha informação tem que estar estruturada e limpa e a partir daí então vai ser mais fácil desenvolver a tecnologia, mas o problema não estava na rapidez dos assistentes ou na sua performance, mas estava na qualidade dos dados. Eu sei que a Filomena já deu aqui vários conselhos ao longo desta entrevista, mas tradicionalmente é uma tradição nossa que a nossa última questão seja esta, portanto eu perguntava-lhe quais é que são os conselhos, ou o conselho que deixa a outros líderes de organizações que procuram implementar inteligência artificial? Eu se calhar fazia um resumo daquilo que fui dizendo, portanto, no fundo a formação, acho que é o passo inicial, a procura de parceiros que consigam acelerar a implementação e estes testes e muito o medir os riscos. Portanto, queremos fazer as coisas, mas às vezes não podemos acelerar tanto porque é importante confidencialidade de dados, permissões. Eu sei que estou a bater aqui muito na tecla, mas é uma área que eu trabalho muito e que muitas vezes, como dizia, é frustrante queremos avançar rapidamente, mas a compliance, a anonimização, os acessos, tudo isso é muito importante e não deve ser esquecido. E criar uma cultura de experimentação, portanto, não ter medo de experimentar, não funcionou, vamos experimentar de outra maneira. E não querer que todos os casos que eu vou implementar sejam um sucesso logo ao primeiro teste, porque isso acho que vai ser difícil, são expectativas erradas. Filomena, muito obrigado. Nós vamos agora para um coffee break, voltamos às 11, nós pedimos que estejam aqui um pouco, 5 minutos, um bocadinho mais cedo, porque às 11 começamos o live event em direto para os nossos convidados. Até já a todos. Obrigada.